Ora então, mais uma vez, boa tarde. Estamos de regresso aqui à Quarentena da Bola, às 18 horas, como prometido, com o meu amigo Pedro Seabra, mental coach. Aliás, está a trabalhar já há algum tempo com muitos jogadores conhecidos, o Trincão, o Chiquinho, o Florentino, entre outros. Criou também uma academia dedicada a esta área. Ele já nos vai explicar isso tudo. Antes de mais, Pedro, obrigado por teres aceito o convite e o desafio. Obrigado por estares aqui hoje connosco. Obrigado, William. Agradeço o convite porque acho que é uma fase realmente que muitos atletas estão de alguma forma desejosos de entender como é que podem lidar com esta situação. E dado que é esse o trabalho que eu faço também ao longo do ano, neste momento temos apenas um novo contexto, acho que pode ser muito interessante então para quem nos está a ouvir, para de alguma forma acrescentar aqui valor e algumas estratégias para poder lidar com esta fase que é totalmente nova, mas que é preciso lidar, como todas as outras, não é? Sem dúvida. E aproveitar para dizer, à medida que formos falando, cada vez mais gente vai entrar no direto, que façam as perguntas que entenderem, o Pedro tentará responder o melhor que souber. Pedro, antes de mais, explica-nos um pouco o que é o trabalho do mental coach. Vai entrando aos poucos dentro do léxico e do dia a dia de quem está dentro do desporto. Começamos com os coaches na altura também. Eu lembro-me quando estive no Boa Vista em 2011 que tínhamos o Ricardo Peixe, que também já deves ter ouvido falar, que fazia o coaching com os nossos jogadores, etc. E, entretanto, isto evoluiu quase para uma situação individual, de acompanhamento individualizado e personalizado, que é o que tu fazes também. Portanto, explicar-nos, antes de mais, qual é o teu trabalho no dia a dia, digamos assim. Sim. Olha, antes de mais vou regressar há 10 anos atrás, quando era profissional de futebol. Uma das coisas que me marcou muito foi no primeiro dia, quando me estreiei com o Braga. Eu tinha jogado na terceira divisão, aquilo foi em 3 meses, estava a jogar na primeira liga e o primeiro jogo, quando acabou, várias pessoas me mandaram uma mensagem e disseram-me que uma das coisas que ficaram surpreendidas foi com a minha serenidade. A minha serenidade em campo e perguntaram como é que eu tinha feito, se havia alguma estratégia, se havia alguma técnica que eu tinha usado para que isso pudesse estar a acontecer. E aquilo que eu respondi na altura foi não faço ideia o que é que eu uso, o que é que não uso. O que é verdade é que realmente correu bem e as coisas correram bem. E eu tive uma lesão grave, passado um ano e meio, dois, desse momento. E uma das coisas que mais me entusiasmou após o futebol foi simplesmente, e aqui de uma forma muito clara, entender a minha carreira. O que é que tinha sido a minha carreira? E eu em 5 anos eu joguei em 5 divisões. Portanto, eu como sénior eu joguei na terceira divisão, fui para a primeira liga direto, depois desci para a segunda enquanto equipa, enquanto clube. Mais tarde, após várias lesões, fui emprestado ao Padroense à segunda B e depois, um ano mais tarde, de paragem, ainda fui jogar na Distrital na altura da quinta divisão já. Então, tentei perceber o que é que foi esta montanha russa e, ao mesmo tempo, porque é que, de alguma forma, onde eu ia parar, eu era, digamos, entendido como aquele jogador normal. Eu era um jogador normal na quinta divisão, era um jogador normal na quarta, na terceira, na segunda e na primeira. E isso entusiasmou-me, de alguma forma, para perceber o que é que tinha acontecido durante esse período. E esse período de entusiasmo desse estudo bateu também com uma fase menos boa da minha vida, de quase uma depressão pós-futebol, não é? Porque eu deixei de jogar futebol aos 23 anos, eu era profissional de futebol, e então entrei no mundo do desenvolvimento pessoal. E aos bocadinhos, a cada livro que li, a cada documentário, eu comecei a ver nos livros coisas explicadas que eu já sentia, mas que eu não conseguia por palavras explicar a ninguém. E então as coisas começaram a ir, para mim começaram a ir dessa forma. Comecei a estudar essa área, tive durante 4, 5 anos, de uma forma amadora, a cultivar-me, a estudar, a fazer alguns cursos, até que chegou um ponto que eu comecei nas minhas próprias conversas, de uma forma totalmente informal, sem lhe chamar coaching, sem lhe chamar nada, a começar a despertar um conjunto de coisas nos jogadores. E comecei a receber esse feedback de que os jogadores, quando conversavam comigo, de alguma forma, os níveis de motivação ou de confiança ou de inspiração simplesmente disparavam. E esse foi o momento em que eu comecei a perceber que provavelmente haveria aqui algo para desenvolver. Eu, na altura, era consultor informático, então havia aqui também um choque para ter novamente. Portanto, eu tinha que deixar essa área e vir para esta área do desenvolvimento pessoal e do coaching. E a partir daí foi há 4, 5 anos, foi esse percurso que eu fiz de que, ok, eu a partir de agora vou facilitar resultados a atletas. É isso que eu vou fazer. E teria algumas certificações de coaching, PNL e tudo mais, mas agora entrando muito mais na especificidade do que é isto, do que é este tipo de trabalho. De alguma forma,
O coaching é uma ferramenta do desenvolvimento pessoal, a gente chama-lhe a ferramenta base, porque é elas que nos dá a noção de onde é que o atleta se encontra, portanto, nós chamamos do ponto A, e para onde é que o atleta quer ir, o ponto B. Portanto, fazer este percurso de ponto A e ponto B. E este trabalho é um trabalho inicial, de alguma forma até lhe chamamos de alinhamento, que é o que é que tu estás a obter e o que é que tu queres obter, e depois, a partir daí começa, a gente já diz que o coaching é uma arte e é um trabalho de exploração daquilo que está no interior da pessoa, porque nós acreditamos nesta área que os resultados que temos da nossa vida, eles são condizentes com os nossos comportamentos. Isto é, aquilo que está a obter na minha vida social, financeira, profissional, com a minha saúde, deriva tudo dos meus comportamentos. Só que antes dos comportamentos existem estados emocionais que são obviamente influenciados por a forma como eu trato o meu corpo, por aquilo que eu penso e pelas pessoas que têm à minha volta. Então, aquilo que me rodeia, a forma como eu penso e a forma como eu tenho estratégias para lidar com o meu corpo, elas estão sempre, principalmente aqui na área das representações internas, aquilo que eu acredito, mexe muito com depois o que eu sou capaz de fazer e com o que eu obtenho. Portanto, de alguma forma, este trabalho individual com atletas e com equipas também o faço, é entender e explorar com o atleta camadas mais profundas do seu ser que, à partida, no dia-a-dia, é impossível, numa conversa de café, alguém conseguir perceber isso. E quando entra num trabalho destes, muitas das vezes, começa a perceber que, provavelmente, aquela crença que o estava a limitar faz com que ele não tivesse tido o comportamento diário e, por isso mesmo, hoje não está a ter os resultados que pretende. E muitas das vezes é explorar isso. Pedro, eu aqui há tempos, há 2, 3 semanas, falei com o Pedro Martelo, que está no Corunha, né, que passou aqui pelo Braga, é internacional português, muita gente o conhece como Pedro Correia, esteve ligado ao nosso título do Sub-19, e ele disse-me exatamente isso. A meio da conversa estamos a falar de várias coisas, ele disse-me que o trabalho que desenvolveu contigo lhe permitiu, por exemplo, lidar melhor com a frustração que ele às vezes trazia do jogo por não ser tão efetivo como ele achava que devia de ser. Ou seja, ele era muito crítico com ele próprio e que tinha aprendido contigo aos poucos a lidar um pouco melhor com essa crítica, às vezes que ele achava até destrutiva para ele, e que era ele que a fazia, no fundo. Portanto, há este trabalho também de tu conseguires que o atleta perceba que há momentos para tudo, e crítico sim, mas sem exageros, não é? Sim, sim. Essa questão da crítica é uma das principais, é um dos principais desafios dos atletas, é lidar. O Pedro Pereira, ainda há pouco tempo, deu também uma entrevista para o Mais Futebol, ele fala muito disso, que enquanto estava no Benfica, aquela passagem que ele teve no Benfica, ele não foi capaz de lidar com a crítica. E veja-se que o Pedro, aos 17 anos, era titular do Sampdoria em Itália, não é? E é interessante como é que, passado 2 anos no Benfica, que obviamente é um clube com uma exposição muito maior, as coisas que talvez não tenham corrido bem, às vezes é um jogo que não corre bem, vêm as críticas e de um momento para o outro eu passo-me a ter uma confiança muito menor simplesmente pelas críticas que eu recebi. E muitas das vezes o trabalho com eles é precisamente esse. Primeiro é blindar a autoconfiança deles àquilo que eles fazem e não àquilo que vem de fora. E às vezes, sem eles se aperceber, nós estamos a trabalhar aqui a autoestima, que muitas das vezes é uma área, quando nós começamos a falar nisso, é uma área muito relacionada mais com o trabalho com mulheres, com o trabalho de autoestima e amor próprio, mas isto também acontece com os homens, que é quando eu tenho uma autoconfiança em mim, um amor próprio e uma confiança naquilo que eu estou a fazer e a dar o meu melhor, eu fico muito mais imune a essas críticas que vêm de fora. Porque essas críticas que vêm de fora, e eu ajudo-os a perceber isso, muitas vezes vêm de pessoas que simplesmente estão a deitar cá para fora aquilo que está dentro delas. Uma das perguntas que eu lhes faço é: pessoas que gostam realmente de ti, tu achas que te vão criticar ao ponto de pôr abaixo? Não. Então, as pessoas que de alguma forma te estão a criticar, o que é que achas que elas têm dentro delas? Achas que alguma pessoa que está no estádio de futebol, de bem com ela, de bem com a vida, que vai ao clube apoiar o seu clube, tem prazer em insultar o jogador da própria equipa? Então, muitas das vezes, repara, isto é só uma perspectiva, é uma nova perspectiva. E quando abre-se novas perspectivas, pode-se abrir novos comportamentos e novas formas de encarar as coisas. E hoje em dia, eu tenho o prazer de trabalhar com atletas que estão expostos mesmo a muita crítica, e um dos meus prazeres que eu tenho é, passado alguns 2, 3, 4 meses, eles me dizerem que eu já nem sequer quero saber disso. Porque isso realmente é passar para outro nível, totalmente. E há também esta questão da autocrítica, que era o que o Pedro Martelo me referia, ou seja, ele era muito autocrítico, tu aí também tens que ter esse passo com eles, não é? Para não haver esse exagero.
Sim, a autocrítica, Remo, mais uma vez aí temos que ir mais à profundidade de novo. Ela vem quase sempre da nossa infância, ok? Ela vem sempre quase da nossa infância. Isto é, ela muitas das vezes ela está relacionada como a forma como os meus pais me educaram, a forma, o que é que eu tinha de ser para receber amor, o que é que eu tinha de ser para receber reconhecimento. Então, muitas das vezes, quando eu tenho que ser de determinada forma para ser aceite, eu próprio, quando for adulto, vou fazer isso comigo. E mais, essas pessoas que fazem isso consigo próprias, muitas das vezes, quando tiverem filhos, vão fazer isso com os filhos também. Então, muitas das vezes, é preciso tomar consciência que a autocrítica, ela deve ser sempre num sentido construtivo, que é, ok, pode surgir a pergunta, o que é que eu posso fazer melhor? Sim, eu posso fazer melhor do que isto, mas neste momento é o que eu consigo fazer. Porque a autocrítica, vou entrar aqui noutro parâmetro também, que é, há sempre uma comparação. Eu já me estou a comparar com alguém. Não é? Porque se eu na escola tiro um bom mais, ou 0 a 20, um 16, e estou chateado comigo, muitas das vezes é porque se calhar os meus melhores amigos tiraram 18 ou 19. Isto é, esta questão da comparação com o outro transporta-me naturalmente para a minha autocrítica também. E um dos processos que nós fazemos muito também com eles, e trabalhamos isso, que é voltarmos para dentro e entendermos se eu hoje fui melhor que ontem. E focarmos apenas e só nisso. Apenas e só nesse aspecto. Porque quando eu me foco apenas e só no aspecto de me tornar melhor, eu fecho-me àquilo que está a acontecer do lado de fora e estou sempre muito atento ao que está a acontecer adentro. Isso é super importante. Isto é mais uma das ferramentas que é para blindar a nossa autoconfiança. Tu, a partir de certo momento, e antes de mais, o Renato Amarante, Nana Reis, Cristiano Rodrigues, Tiago Quaresma, Pedro Correia, todos a mandarem-te abraços também. Mas quando tu começas a trabalhar com vários jogadores, tu depois já começas a identificar questões dessas camadas que são, digamos, comuns a eles todos, ou cada um é mesmo cada qual? Olha, não, cada um é mesmo uma pessoa muito especial. E eu ainda há pouco tempo, isto há uns minutos, antes de começarmos aqui esta conversa, há um autor que eu adoro, que é o Robin Sharma, e ele estava a falar uma das coisas mais espantosas que eu ouvi nos últimos tempos. E ele é recrutado por grandes líderes, grandes CEOs, para gerar rendimento à empresa, lucro. E uma das coisas que ele começa por trabalhar quando entra numa empresa com um CEO, muitas das vezes é entender como é que está a relação dessa pessoa com ela própria, não é? E rapidamente, do outro lado o que recebe é, Robin, eu não te chamei aqui para falares do como é que eu estou interiormente e das minhas emoções e do meu amor próprio, da minha autoestima. Eu vim aqui para tu falares e para me ajudares a aumentar o rendimento da empresa. E ele disse, aquilo que tu vais fazer enquanto empreendedor, enquanto líder, é um reflexo daquilo que está aí dentro. E aquilo que está aí dentro é simplesmente único. Ninguém teve as tuas experiências, ninguém viveu o que tu viveste, ninguém teve os teus pais, ninguém ninguém teve o mesmo grupo de amigos, ninguém teve os mesmos altos e baixos. Eu preciso de entender tudo o que está aí de uma forma específica para eu perceber quais é que são os gatilhos. Porque, Remo, há jogadores que são movidos pelo dinheiro? Mas há jogadores que são movidos pelo reconhecimento. Há jogadores que são movidos pela segurança. Há jogadores que são movidos pela conexão, por exemplo. E há jogadores, no caso, por exemplo, do Totti, por exemplo, não é? Houve uma coisa muito presente a partir de uma fase da vida dele, que foi a conexão ao clube. Mais importante que tudo, era a conexão ao clube. Outros jogadores que jogam em grandes clubes e vão para a China, para um campeonato completamente amador, se calhar são muito mais movidos se calhar pela segurança e pela situação financeira. Depois há jogadores, o Kobe Bryant falou um bocadinho sobre isto, que chegou a uma fase da vida dele, ele já não queria ser o melhor, ele só queria ser importante para a equipa. Então, ele estava muito mais preocupado em contribuir. Ok? Por exemplo, eu tenho atletas que estão a trabalhar comigo que são altamente movidos pelo crescimento pessoal. Eles só estão preocupados, já nem estão tão preocupados se estão a jogar ou se não estão. Estão preocupados se todos os dias conseguem dar o melhor que eles podem dar. Então, é muito importante quando eu conheço um atleta entender o que é o move. Porque qualquer um de nós, nós somos movidos por alguma coisa, de certeza absoluta. Quando alguém fala, eu não tenho motivação para nada, isso é mentira. Nós temos sempre motivação para alguma coisa. E quase sempre o que está por trás dessa coisa é uma necessidade psicológica. E as necessidades psicológicas já acabei por falar quase em todas. Tem a ver com segurança, com novidade, com reconhecimento, conexão, contribuição e crescimento. Estas são as 6 necessidades. Cada um de nós tem que procurar qual é que é a sua, entender
o processo de coaching ajuda nesse sentido, porque a partir do momento é quase como se nós puséssemos a cenourinha à frente do coelho, sabes? Quando começas a colocar alguma coisa assim à frente e a pessoa quer aquilo, a pessoa mexe-se, ok? Há um brasileiro que fala muito da sigla, acho que é TBC, a sigla TBC, a técnica TBC, que é tira a bunda da cadeira. E é uma das técnicas mais poderosas que há. Só que para tirarmos a bunda da cadeira, é preciso que haja um motivo para isso. E há os jogadores que muitas das vezes não conseguem entender isso e por isso não têm resultados. Muito bem, Pedro. Não será por acaso dos meus diretos este é aquele que mais rapidamente está a ter gente em direto e a começar a fazer perguntas? Era o que eu tinha antevido e que tinha dito ontem. Ora, o Francisco Lobo pergunta-te, Francisco Lobo de Coimbra, e quando a comparação parte por parte dos pais ou pares? Se isto, de alguma maneira, acaba por trazer novas nuances aí. Sim. Na verdade, esta é uma excelente pergunta, porque quando eu me estou a comparar, quando tenho 18, 19, 20 anos, esse programa foi montado antes. Portanto, e ele foi montado, a maior parte das vezes, pelos pais, não é? Neste caso, por exemplo, quando sou mais velho e posso estar com a minha namorada também todos os dias me pode trazer esse tipo de programa. A gente chama-lhe um metaprograma. É um programa que está instalado, que eu nem sequer tenho consciência que me estou sempre a comparar com alguém. A questão é esta. Nós não escolhemos os nossos pais, ou indo para uma área mais espiritual, há quem diga que sim, nós escolhemos os nossos pais, mas, na verdade, muitas das vezes, quando chegamos aos 18, 20 anos, Remo, e até, ainda é bastante cedo, a maior parte dos homens aos 20 anos ainda não se começa muito a preocupar em mergulhar no seu interior, a tentar entender o que é que está cá dentro, quem é que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Ainda não há esse tipo de questões. Quando somos mais velhos, começamos a questionar um conjunto de coisas. Mas o trabalho de desenvolvimento pessoal, o trabalho de coaching, ele é extremamente poderoso quanto mais cedo for possível. Eu trabalho com jovens de 14 anos. E aos 14 anos começamos a explorar o que é que já está lá colocado pelos pais. E entender o que é que funciona e o que é que não funciona. Então esta questão de o que é que vem de fora é uma das coisas que eu mais trabalho, que é blindar os atletas àquilo que vem de fora e estar constantemente a filtrar aquilo que vem de fora. Neste caso, por exemplo, do coronavírus, é super importante entender, será que vale a pena estar com a televisão ligada? Será que vale a pena estar... porque eu tenho que filtrar. Uma das piores coisas quando isso está a acontecer é, por exemplo, quando eu adormeço. Sabes quando nós estamos no sofá e estamos a ouvir as notícias, né? O subconsciente está a levar com aquilo tudo. Vou para a cama, tenho uma péssima noite de sono, nem percebi porquê. Então, não vamos... Isto era passar já para outro capítulo ainda mais profundo. Ainda vamos lá ao coronavírus. Mas essa questão dos pais e tudo é uma questão muito interessante, porque até uma certa idade eu não tenho noção do que é que está a ser feito. Eu estou à mesa a almoçar e está a entrar tudo. Aliás, até aos 6 anos de idade, Remo, o Bruce Lipton fala muito sobre isto, nós estamos em hipnose total. Até aos 6 anos. Absorvemos tudo, não temos consciência até aos 6 anos de idade. Então imagina, aos 3 anos de idade, o meu pai começa a dizer que é difícil ganhar dinheiro. E eu aos 25, 30, 40, continuo com dificuldades em ganhar dinheiro. E nem percebo que é o programa que está lá montado, porque é inconsciente. Okay? Claro. Ora, muito bem, tens mais uma pergunta aqui. Um abraço ao Hugo Mesquita, um abraço ao João Gomes. O Renato Amarante pergunta-te para quando o mental coach é obrigatório, entre aspas, nas equipas técnicas dos clubes e se já existe em algum clube e, obviamente, um forte abraço para ti. Sim, olha, obrigatório. Eu não sei, por exemplo, se um treinador de guarda-redes é obrigatório. Talvez hoje todas as equipas tenham um treinador de guarda-redes, mas talvez não seja obrigatório. Não sei falar disso. Agora, há 30 anos não havia treinador de guarda-redes. E hoje todas as equipas têm um treinador de guarda-redes. Portanto, aquilo que eu acredito é que o mental coach vai fazer parte de uma equipa técnica de forma... pelo menos nas principais equipas, onde existir orçamento para esse tipo de coisas, mas vai partir muito, sinceramente, do treinador. Isto é, quando o treinador, e tu sabes, Remo, que funciona desta forma, quando o presidente contrata um treinador e ele fala-lhe de um bolo financeiro para a equipa técnica. E, portanto, muitas das vezes o treinador tem que ser a pessoa que tem que tomar essa consciência, ou que pode tomar, se não tem, pode tomar essa consciência da importância deste tipo de trabalho. A partir do momento que vários treinadores começarem a ter este tipo de trabalho, eu tenho a certeza que não largam. Aliás, o Pedro Caixinha agora deu uma entrevista no Canal 11 absolutamente brutal e ele diz, eu não largo mais o mental coach. A partir de agora eu trabalho com o mental coach, ponto final. O Jorge Jesus, agora quando ganha a Libertadores, a segunda pessoa a falar da equipa técnica dele foi o mental coach. Portanto, já muitas equipas começam a ter, os principais clubes têm, se não têm um mental coach, têm um psicólogo. Agora, acho que nesse aspecto ainda há muita pedra para partir. Eu tenho, sinceramente, desgastado não, mas tenho lutado muito em relação a isso, porque
se os atletas vêm procurar fora, provavelmente é porque faz falta lá dentro. Esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião. E quando há o trabalho que se faz com uma equipa, lá está, eu aludo novamente à experiência que tive em vários clubes onde trabalhei, mesmo quando estive na Moldávia, no Zimbro, nós tínhamos o tal psicólogo, mas ele trabalhava tanto com a equipa como individualmente, porque vocês quando estão a trabalhar com uma equipa identificam depois vários momentos, vários elementos que precisam de um trabalho individual. Não? Sim. Às vezes até os treinadores. Sim, olha, eu trabalho com uma equipa e aquilo que acontece neste trabalho com equipa é, obviamente, quando estamos com uma equipa, o grande desafio é poder tocar os jogadores todos da mesma forma. Porquê? Porque, indo agora para os sistemas de representação, um bocadinho, fazendo aqui uma parte, há jogadores que são mais visuais, isto é, percepcionam a informação muito mais através das imagens. Há jogadores que são muito mais auditivos, é através das palavras, do tom com que se diz. E há outros jogadores que são muito mais sensitivos, a gente temos que contar quase em forma de história para os poder tocar mais e para poder que eles possam absorver muito mais a informação que está a ser passada. Então, os grandes desafios a trabalhar com uma equipa é esse, é o coach ter noção que existem esses três tipos de pessoas na sala e que depois, a juntar a este tipo de coisas, ainda existem as pessoas que são movidas pelo reconhecimento, outras pela conexão. Então, imagina, quando fazes um exercício para uma equipa de futebol, tu tens de ter consciência que, e eu vou dar aqui já um exemplo de uma coisa que eu fiz, foi aprendizagem, nunca mais volto a fazer, é que tu tens que tentar tocar em todos os jogadores que estão ali, com a intenção que o treinador te pediu, não é? Porque o treinador é o líder daquela equipa, o treinador é que sabe aquilo que ele quer, que isto pode ser um dos principais entraves à entrada de um coach, é que o trabalho de um coach vai ser sempre ligado àquilo que o treinador quer. E eu vou partilhar aqui um exemplo. Houve aqui um jogo há 2 anos, já vai há 2 anos, em que eu quis dar um boost de energia à equipa. E então nós fizemos uma dinâmica, não interessa o que é que foi, mas vamos a sair para o túnel, os jogadores vão entrar, eu vou subir lá para cima para a bancada, para ir para o camarote dos jogadores, e eu vejo 3, 4 jogadores a chorarem antes de entrarem para o jogo. Bem, eu absorvi aquilo, lá subi para o camarote, entretanto, chego ao camarote, está um jogador que não ia jogar a chorar. Bem, e eu comecei a fazer as minhas as minhas perspectivas sobre o que é que estava a acontecer, o que é que tinha acontecido para aquilo ser gerado. Então, eu acho que estava 2-0 para a equipa adversária aos 10 minutos de jogo. Okay? Esse jogo acabou de ficar 2-1, perdemos o jogo 2-1. E essa foi uma das maiores aprendizagens, porque apesar de termos feito um excelente jogo, onde merecíamos ter ganho o jogo, a atitude da equipa foi incrível, e eu não sei até que ponto a dinâmica que eu fiz não colocou um estado emocional demasiado alto para aqueles minutos iniciais. E este é o desafio de que, se calhar eu consegui pôr 7 jogadores, ou ajudar 7 jogadores a entrar no estado ótimo. Aqueles 4 que já estavam no estado ótimo, foi too much, passou e foi para um estado emocional de desequilíbrio, porque alguém que está a chorar no jogo está desequilibrado. Não era o que se pretendia, no fundo, não é? Então, este é o grande desafio e foi uma das minhas grandes aprendizagens ao trabalhar com equipas. São trabalhos completamente diferentes. Em relação ao individual, eu espero sempre uma coisa, Remo, que é que o jogador me procure. Ok? A vontade do atleta é fundamental para os resultados que ele vai ter. Eu tenho grandes desafios quando um pai me procura para trabalhar com um filho. Porque muitas das vezes o filho não quer. Vai renitente já, isso atrapalha o processo, não é? Não quer. Tu não podes mudar ninguém. Tu não mudas ninguém. Tu podes ajudar alguém a mudar que queira mudar. Tu podes ajudar, facilitar que alguém possa mudar o seu comportamento e entender um conjunto de coisas nele, se essa pessoa quiser entender. Eu vou dar um exemplo muito prático, muito curto. Quando eu entrei nesta área, eu fiquei tão entusiasmado com isto que eu chegava às mesas de jantar com os meus amigos, com a minha família, e eu só queria ajudar as pessoas, estás a entender? As pessoas falavam disto. E chegava ao final do jantar desgastadíssimo e percebi que ninguém queria ouvir o que eu estava a dizer. Que as pessoas não queriam mudar. Então isso é fundamental. Termos a noção de que só pode ser ajudado quem quiser ser ajudado. Muito bem, um abraço para o Fábio Vilas Boas, para o Choura, que nos mandou aqui um abraço aos dois, foi meu jogador e teu colega também, conhecemos bem, um abraço para ele. O Tiago Quaresma, que é treinador, também passou pelo Padroense, pergunta-te ao nível dos treinadores quais são as ferramentas que tu sentes que necessitam de ser mais trabalhadas nesta área do coaching. Ok, então olha, essa aí, isto vai-me sair tudo automático porque são as queixas dos jogadores, não é?
Na verdade, aquilo que acontece quando eu trabalho com um atleta, inicialmente, porque isso depois ao longo do tempo começa a desaparecer, mesmo por vontade do atleta, porque percebemos que não é para aí que queremos levar o nosso foco nem a nossa energia. Queremos fazer com que ela possa estar centrada em mim, não no que o treinador está a querer, ou a dizer, ou a fazer. Mas, obviamente, sei quais é que são os pontos a trabalhar no treinador, porque todas as semanas lido com críticas, entre aspas, dos atletas. Olha, em relação aos treinadores, a principal coisa que tem que ser trabalhada, sinceramente, é ajudar o treinador a perceber de pessoas. Ajudar o treinador a entender várias coisas que eu já disse aqui. Várias coisas. E eu posso acrescentar aqui um exemplo, acho que o Miguel não leva a mal. O Miguel Cardoso, o treinador que teve no Rio Ave, é Miguel Cardoso? É Miguel? É Miguel Cardoso, é Miguel Cardoso. Miguel Cardoso, exatamente. Teve no Rio Ave, teve agora no EK, Celta de Vigo. Há pouco tempo eu dei uma entrevista com o Pedro Vieira, numa certificação, e o Miguel estava lá. E eu estava a falar do trabalho individual com os jogadores. O Miguel tem um coach. O Miguel perguntou-me ao Pedro, mas como é que fica um treinador? Quando eu sei que o meu lateral direito tem um coach, o meu lateral esquerdo tem outro coach, o meu médio centro tem outro coach. E uma das coisas que eu disse e a forma como eu respondi foi aquilo que está a ser trabalhado, se estiver a ser feito um bom coaching com esse atleta, aquilo que está a ser trabalhado com o atleta é melhorar o atleta a lidar com ele e consigo. Portanto, à partida, se o trabalho for bem feito, 11 jogadores podem ter 11 coaches diferentes. O que vai acontecer é que você vai ter 11 jogadores com um desenvolvimento pessoal muito melhor. E isso vai ajudá-lo. Porque aquilo que eu sinto em relação aos treinadores é que os treinadores, de alguma forma, eu se calhar vou tocar aqui num ponto. Eu acho que o treinador ainda não conseguiu, a maior parte dos treinadores não conseguiu perceber que os resultados deles são os resultados dos jogadores. E para eu poder ter resultados, eu não posso ter 11 jogadores comigo e bem dispostos e motivados. Eu preciso ter 24, 25 jogadores bem dispostos, motivados e comigo. E para isso, eu preciso de entendê-los e de ajudá-los a eles serem melhores. E, portanto, quando há um atleta que está frustrado, ele está frustrado por alguma razão. E esta questão de um atleta estar chateado com alguma coisa, ou de estar magoado com alguma coisa, estar desmotivado, eu, como líder, eu sou responsável por entender o que está a acontecer com este atleta. E não colocar este atleta de lado. Como quem? Estás amuado, então ficas de lado. Ou então nem te vou convocar. Não. Ajudar o atleta a tomar consciência de que o melhor para ele, independentemente de estar a jogar ou não, é dar o seu melhor a treinar. E muitas das vezes, se os treinadores ganhassem algumas ferramentas, e às vezes eram 4, 5 perguntas, e essas 4, 5 perguntas têm um poder brutal de colocar a equipa, quem está a jogar e quem não está, alinhado com aquilo que o treinador quer. E esse é um trabalho fundamental a ser feito no início da época, que é um trabalho de alinhamento. Que é, perante o contexto onde eu estou, quais são os resultados que eu quero e qual é que é a identidade, qual é que é a estratégia e qual é que é a intenção e o plano da equipa. Mostrar isto claro aos atletas. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer aos jogadores é: os jogadores que estão aqui, estes 25, estamos no primeiro dia, vocês estão alinhados com este projeto? É porque, Remo, quem não está tem que sair. Exatamente. Quem não está tem que sair. E depois esse projeto, além de mais, ainda tem que estar alinhado com o clube. Mas isso já são outras coisas. E muitas das vezes o que acontece é que eu, como treinador, como não sou claro, e aqui partimos já para o segundo ponto, que é a comunicação, como eu não sou claro na minha comunicação, começa a haver muitos problemas dentro da equipa. Pontas soltas, não é? Que depois muitas pontas soltas. Remo, e o grande desafio é quando essas pontas soltas vão parar a atletas altamente influenciadores dentro do balneário. Isto é, quando eu quebro ligação e conexão com um capitão de equipa, às vezes não é por ser o capitão de equipa, porque às vezes a pessoa que influencia mais a equipa não é o capitão de equipa. Às vezes acontece isso. Mas quando eu quebro essa conexão com esses jogadores, os outros jogadores vão atrás desse jogador. E desses 2 jogadores ou desses 3 jogadores. Já tive experiências pessoais numa equipa em que isso aconteceu. O treinador perdeu os capitães, perdeu a equipa toda. Então, uma das coisas que é preciso... terceiro ponto, eu diria que o treinador precisa desenvolver a sua humanidade. Precisa de ser humano. E não é por acaso, Remo, não é por acaso. Eu não vou falar aqui nomes, vou dar aqui 2, 3 exemplos. Quando nós olhamos para Guardiolas, para Klopp, uma coisa que se sente ao longe
é o sentido de humanidade deles, o sentido de se preocuparem com o atleta, o sentido de serem uma grande família e de estarem ali todos a construir uma coisa juntos. E então a intenção é sempre ajudar e desenvolver o atleta e nunca o prejudicar. E quando um atleta está dentro de uma equipa e sente isto por parte de um treinador, eu tenho histórias incríveis que já ouvi do José Mourinho no Leiria, na altura o Laranjeiro, que jogou comigo no Laranjeiros contou-me, que eu fiquei impressionado e pensei, como é que o José Mourinho não podia ter os resultados que teve? E ele conseguia agarrar em qualquer jogador. Eu sei de uma história que ele perguntou a um jogador que não jogava há imenso tempo se ele tinha prémios aos 80 e tal minutos, se ele tinha prémios por jogar, e ele, sim, mas eu só de entrar recebo isto, então anda lá, vai aquecer que eu vou meter a jogar. Como é que um jogador que não joga há 10 jogos vai ficar chateado com este treinador que acabou de fazer isto? Está a ajudá-lo, a ele a ajudar a família dele. Então, eu acredito que há muitas questões aqui em relação a treinadores. Aliás, e aquilo que eu aconselho é um treinador a fazer uma certificação de coaching, porque é uma das coisas que vai ajudar. Também trabalhas com treinadores. Também trabalho com treinadores. Procurarem, lá está, partir claro dele. Claro que sim. Portanto, é importante deixar isso aqui claro também. João Rosas, que também é treinador de futebol, diz que há muitos anos que se fala de psicólogos no futebol, agora fala-se em mental coach, é a mesma coisa? Ou quais são as grandes diferenças? Olha, eu tenho uma psicóloga em casa, a minha irmã, e foi um processo duro quando eu comecei a estudar esta área de debate, não é? De debate, porque de alguma forma a palavra coaching ficou na moda. Aquilo que eu vou vendo realmente é que há muitos coaches com muito trabalho e a terem de alguma forma uma ligação muito direta neste momento a áreas de alta performance e a equipas desportivas, e de alguma forma os psicólogos têm algum tipo de ressentimento em relação a isso. Eu acho que são coisas totalmente distintas e eu acho que são trabalhos complementares. Eu já recebi jogadores para trabalharem comigo que eu não iniciei um processo porque eu acho que não era o momento de eles terem coaching, era o momento de eles procurarem um psicólogo. Isto é, o coach, tentar explicar esta melhor forma, o coach mexe na estrutura. Isto é, eu mexo na estrutura, ajudo o atleta a perceber a estrutura de pensamento que ele tem e o que é que isso está a trazer à vida dele. Eu não mexo em contexto. Então, se um jogador me relata um episódio traumático, alguma coisa que está no passado dele que a nível emocional e de inconsciente o limita num conjunto de coisas, eu como coach não vou trabalhar isso. E aí entra o psicólogo. De uma forma mais prática, há quem distinga as duas coisas como o psicólogo vai tentar entender o que está para trás e o coach vai tentar entender o que é que vamos fazer daqui para a frente. Então, por isso é que são trabalhos complementares, porque a partir do momento que eu trabalho com um atleta no dia X, pode ser muito interessante trabalhar aquilo que está para trás para desbloquear um conjunto de coisas e pode ser muito interessante, e é, trabalhar então agora com isto, o que é que vamos fazer daqui para a frente? E o trabalho enquanto coach é muito isso. Se bem, Remo, vou partilhar muitas das vezes e muitas das sessões e nós estamos a perceber o que é que está a acontecer lá atrás. Pelo menos a entender quais foram os significados que ele deu, quais foram as perspectivas com que ele ficou em relação a isso. Eu vou-te dizer uma coisa que é, há jogadores que muitas das vezes acreditam totalmente que um treinador não gosta dele. E na época a seguir o treinador não gosta dele. E na época a seguir o treinador... Mas tu acreditas nisso? 3 treinadores que saíram de qualquer lado do mundo, foram para aquele clube e decidiram não gostar de ti. Não é? Há aqui algo estranho. E é preciso entender isso e desconstruir isso. Porque a partir do momento que eu desconstruo essa ideia e eu abro uma nova, claro, há novas possibilidades. Eu já tive jogadores com que trabalhei como diretor desportivo que uma coisinha no treino, pá, o homem não gosta de mim, já me vai pôr de parte, e estava qualquer coisa era porque o homem não gostava deles. Ora bem, o João Fonseca, que também foi diretor desportivo do Tirsense, aliás, tive o prazer, além de ser meu amigo, trabalha na FIFA nesta altura, trabalhou na Federação Portuguesa de Futebol, foi diretor desportivo do Tirsense, esteve no curso também que eu dou de gestão de futebol profissional, e coloca aqui uma questão que vai de encontro ao que tu já disseste e que eu concordo perfeitamente, ou seja, onde é que se coloca a linha que separa a autoridade para mexer com a cabeça do jogador entre o treinador, o diretor desportivo e o mental coach, e se um bom treinador ou o diretor desportivo não deve ser portador de competências de gestão emocional. Na primeira parte já disseste que isto tem que ser um trabalho integrado, mas também já disseste que se calhar pelo menos o treinador tem que ter estas competências. Sim. Bem, esta pergunta abre aqui muitas janelas para muitas coisas. Eu vou dar um exemplo. E eu acho que, por exemplo, um fisioterapeuta que acompanha um jogador durante 6 meses numa ruptura de ligamentos é melhor fisioterapeuta se, além do trabalho de fisioterapeuta, poder ter competências para lidar com a gestão, com a parte emocional do atleta. Então, se olho para um fisioterapeuta, também olho para um diretor desportivo, porque um diretor desportivo, muitas das vezes, é aquele que recebe o atleta no gabinete, que está insatisfeito com a sua situação contratual,
Aliás, hoje em dia já é feito através de empresários, mas o diretor desportivo tem interação direta com o atleta. Então, ter este tipo de ferramenta também vai ajudar o diretor desportivo a ajudar o atleta. No caso do treinador, é óbvio que ainda é mais importante. É muito mais importante ainda. Porque o treinador está em contacto direto toda a hora. Um treinador, e eu já assisti a cenas dessas, um treinador pode, com uma frase, deitar por terra uma semana de trabalho. Eu há pouco tempo, não vou ver aqui no, mas há pouco tempo perguntei a um jogador porque é que aquele treinador estava a ter sucesso neste momento. E uma das coisas que ele respondeu foi: uma coisa que ele faz é, ele não fala da equipa adversária, mas ele não fala da equipa adversária quando vai jogar ao Estádio da Luz. E eu fiquei, não fala. E ele fala do jogador tal, e da estratégia que temos para isso, mas tu notas uma diferença brutal na abordagem dele e dos restantes treinadores, que nós começamos a acreditar que vamos mesmo lá jogar para ganhar, porque ele não muda o plano, a estratégia, neste caso, de um jogo para o outro, no que é a comunicação, não é? Então, basicamente, a comunicação de um treinador que vai mexer com o estado emocional dos atletas, ela é fundamental para obter estados ótimos emocionais. Não é? E pode ser treinada, não é? Pegando nesta pergunta do Paulo Espírito Santo, essa flexibilidade no estilo de comunicação do treinador pode ser treinada pelo treinador, para ele se adaptar à equipa, não é? Olha, eu tenho a certeza que sim, que pode ser treinada. Aliás, Ramos, se virmos só por uma questão de lógica, o que é mais execuível? É 25 jogadores se alinharem com um treinador ou um treinador se alinhar com 25 jogadores? É mais fácil a primeira, parece-me. Mas já que é isso que vai acontecer à partida, que é 25 atletas vão seguir as instruções do treinador, à partida faz sentido que o treinador tenha a melhor comunicação possível com os 25 atletas. É muito importante. Uma coisa que eu hoje faço, já ouvi falar no teste disso, de personalidade. E eu olhar numa equipe, se eu tiver financeira, é fundamental de se fazer, que é, no primeiro dia de se começar a época, dar ao treinador 25 relatórios das personalidades dos jogadores que ele tem e, a partir daí, começarmos a identificar qual o melhor tipo de comunicação para esta equipa. Porque, muitas das vezes, nós estamos a falar de atletas. Treinar um Real Madrid não é a mesma coisa que treinar, sei lá, outra equipa da Liga Espanhola que está para descer de divisão, por exemplo. Não é a mesma coisa. O perfil dos jogadores são totalmente diferentes. Então, eu como treinador, e por isso é que muitas das vezes um pouco sucesso no outro, porque o conteúdo muda totalmente. São pessoas com mindset totalmente diferentes. Comunicação. Então, a flexibilidade, ela é fundamental para o sucesso do treinador. Muito bem, apenas avisar aqui que nós estamos aqui com alguns cortes, mas tem a ver com a internet, toda a gente percebe, hoje em dia é assim. Dar aqui um abraço também ao Mr. Ricardo Gel, que nos está a acompanhar também em direto. Depois dá aqui já mais uma série de questões para o Pedro Seabra. Agradecer a todos que estão a participar. O Ricardo Silva, que está a fazer um trabalho fantástico em Oman, na seleção de Oman, diz que na época 2008-2009 colaborou com as equipas principais de Leixões e Rio Ave, utilizando como ferramentas o coaching e o PNL. Tanto os treinadores como os jogadores naquela altura foram extremamente receptivos após a demonstração da mais-valia destas metodologias. No entanto, receia que mais recentemente, com a expansão massiva nesta área, estes princípios comecem a desvirtuar. Um abraço, Ricardo Silva, para o MAN e parabéns mais uma vez pelo trabalho fantástico que estás a realizar. O que é que te parece, Pedro? Eu não percebi bem aquilo que ele quis dizer com desvirtuar-se. Com a expansão massiva nesta área, e estes princípios começam a desvirtuar-se. Não sei se ele está a querer dizer basicamente com o surgimento de muitos coaches e de muitas metodologias, começar a aparecer muitos métodos. Muitos métodos, variações. Sim. Olha, eu vou-te ser sincero, eu nos últimos 4 anos, eu devo ter lido uns 200 livros, ou 300 livros de desenvolvimento pessoal. Eu já fiz umas 15 ou 20 formações na área de desenvolvimento pessoal. E uma coisa que está a acontecer é cada empresa ou cada pessoa, cada coach começa a querer ter o seu próprio sistema, ok? Há vários sistemas já em Portugal, ok? Com siglas, ok? Siglas, o modelo Spider, o modelo Laser, o modelo... Basicamente, cada pessoa
e estes dois modelos, por acaso, são modelos que eu aprecio muito do Pedro Vieira. Isto é, cada pessoa, consoante a sua experiência, ela tem uma vontade de criar o seu próprio modelo, um modelo que possa ter assento a metodologia de trabalho. Agora, aquilo que eu acredito é que as bases, elas são quase sempre as mesmas, ok? Pode ter um nome diferente, pode ter, de alguma forma, uma outra ferramenta diferente, uma forma de trabalhar com a pessoa de uma forma mais holística, menos holística, mas aquilo que eu sinto é que as bases, elas são sempre as mesmas. E depois, obviamente, como em qualquer área, quando surge a primeira coisa, existe aquilo e nada mais. Mas depois, não é? Sei lá, nós vamos a uma loja da Nike e existem 500 modelos de sapatilhas, não é? Aqui há 30 anos havia 3 ou 4, se calhar. É normal. Olha, vai haver para todos os gostos e vai haver para todos os... para todo tipo de pessoas. Acho que depois é uma escolha de cada treinador, de cada presidente, poder de alguma forma adequar-se a isso, mas concordo, cada vez aparecem mais coaches, cada vez mais metodologias e cada vez mais palavras novas para falar de coaching e de PNL, mas acho que é um processo normal, isso acontecer em qualquer área. Nós já temos aqui muitas perguntas por causa de jogadores, treinadores, sobre a paragem por causa do coronavírus, já lá vamos, eu prometo a todos. Aliás, eu próprio recebi muitas perguntas ontem de muitos jogadores profissionais, dois deles até da nossa seleção, que eu disse que ia falar com o Pedro, e colocaram-me aqui duas dúvidas. O João Paulo está a perguntar, o João Paulo está ligado à formação de Leixões há mais de 20 anos, se achas que na formação devia de existir um mental coach na estrutura. Presumo que sim, porque disseste há pouco que há coisas que têm que ser começadas a trabalhar muito cedo, não é? Fundamental. Fundamental porque é nessas idades, a partir dos 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, que eu começo a criar a minha estrutura de pensamento. E nessas idades, muitas das vezes, quando um jovem, num episódio do treino, num momento muito específico do treino, pode ser chamado à parte, ou até no final do treino, e ser questionado sobre aquele resultado que obteve, se foi a melhor atitude, o que é que ele pretende, então, para dentro daquilo que ele pretende, como é que ele deve reagir. Coisas muito simples, como perguntar se ele está a focar naquilo que ele controla ou não, se de alguma forma aquilo que está a acontecer está a contribuir para o crescimento dele, o que é que ele mais valoriza. Estas coisas, quando são feitas desde muito miúdo, têm um impacto muito grande. Aliás, eu posso dizer, eu estou super curioso para entender o que é que vai acontecer com alguns miúdos com quem eu trabalho há 2 anos, que têm 14 anos, 15, 16, 17. O que é que vai acontecer dentro de 2, 3 anos? Porque vão chegar com uma estrutura mental e emocional tão forte, quando tiverem 19, 20 anos, que à partida terão bons resultados, não é? Nós temos aqui um exemplo de um atleta que está a trabalhar connosco, que ele estava no Coimbrões, tem 16 anos, ele tinha 16 anos, estava no Coimbrões no passado verão, portanto, em abril do ano passado, foi quando começamos a trabalhar, e em menos de uma época, ele foi para os júniores do primeiro ano do Padroense, subiu logo para os júniores de segundo ano do Padroense, assinou pelo Júniores Nacional do Rio Ave e já está no Sub-23 do Rio Ave com 17 anos. E uma das coisas que lhe tem passado, obviamente que tem a ver com a qualidade dele, obviamente isso é 90%, a qualidade do trabalho dele, isto é só um plus. Uma das coisas que lhe têm dito é que ele mostra uma maturidade mental e emocional que não é normal. Ok? Então, isso ajuda muito. Ora bem, a última pergunta antes de irmos para o Covid-19 é do Tiago Calisto. Um abraço para o Tiago, também conhecemos bem, um grande amigo, está à frente do projeto do Feirense. Pergunta de Pedro: os treinadores aceitam bem trabalhar em conjunto com o mental coach? Teriam de fazer parte da equipa técnica ou podem pertencer aos quadros do clube para intervirem noutros escalões? Ok. Mais uma boa questão. Andei a investigar. Está à frente do Feirense, portanto é uma questão pertinente. Grande questão. Andei a investigar há 3 anos sobre isso. Qual é que seria a melhor forma de poder integrar um clube, neste caso, e a conclusão que eu cheguei foi esta. E vou pôr aqui alguns cenários. Se o mental coach vai trabalhar com o clube, isto é, se é um funcionário do clube, aquilo que acontece é que o treinador que é contratado, muitas das vezes pode decidir não querer trabalhar com aquele mental coach ou não decidir não querer sequer ter um mental coach. E, portanto, a partir daí o clube pode ficar... não é como o caso de um fisioterapeuta que faz parte e à partida vai fazer parte da equipa, não é? Ou até mesmo um médico, ou um fisiatra, ou o que for. No caso do mental coach, ainda há, não é? Ainda há essa questão do treinador chegar e dizer, não, mas eu não quero nenhum mental coach na minha equipa técnica. Então, acho que ter como mental coach da equipa sénior pode haver esse risco. A nível de estrutura,
E eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental haver um mental coach no clube para a estrutura da formação. Portanto, aí acho fundamental. Depois, em relação a trabalhar com a equipa profissional, eu aí acho e sinto que a melhor estratégia aqui é, como falei há pouco, é o mental coach integrar a equipa técnica e de alguma forma perceber que hoje em dia está no Feirense e amanhã está na China. Porquê? Claro. Porque o treinador vai e o mental coach vai e o clube também percebe que vai ficar sem o mental coach porque faz parte da equipa técnica. Estes são os dois cenários que eu vejo. Muito bem, o Tiago Cali está a dizer que em 2017 e 2018 contratou alguém para essa função, os últimos 4 meses foi interessante, mas alguns pormenores têm de se alinhar e não melindrar, é por isso que lá está. E eu sinto isso, eu falo com muitos treinadores e tanto conheço treinadores que estão desejosos por esta evolução e ter o mental coach com eles, como conheço muitos que são muito renitentes ainda a toda esta evolução. Vou dar aqui a minha opinião em relação a isso e eu vou-me arriscar aqui a receber críticas de todo lado. Está tudo bem, é a minha opinião, tenho que a dar. Há pouco tempo atrás, eu fui recebendo feedbacks de outros coaches. E esses coaches dizem, e bem, que para serem coaches não têm que perceber nada de futebol. E bem, podem trabalhar. Agora, se eu num contexto de futebol não percebo o mundo do futebol, é muito complicado. Pode acontecer esse tipo de coisas que está aí o Tiago a falar. Okay? É muito específico. Não vou entrar em pormenores, cheio de muitas histórias de pessoas que foram simplesmente corridas dos clubes, que de um dia para o outro fecharam-nos as portas, de clubes que não querem ouvir falar mais de mental coach por causa de pessoas que não percebem o contexto. Eu, felizmente, agora vou puxar aqui a brasa à mesa, eu, felizmente, joguei 18 anos, 3 como profissional, a minha vida foi sempre futebol, os meus amigos são futebol, a minha família é futebol. Felizmente consigo entender quais é que são esses pequenos aspectos e esses tais alinhamentos que têm que ser feitos, Remo, antes de ser assinado o contrato. Que é, o que é que não é? Onde é que eu posso intervir? Onde é que eu não posso intervir? Qual é a regra do clube que eu tenho que cumprir? Quando é? E também o contrário, Remo, que é, o meu trabalho é este, neste trabalho ninguém se mete. Exatamente. O meu trabalho é este. Claro. Exatamente. Quando isto é estipulado, quando é claro e as pessoas respeitam, eu tenho noção que é um trabalho que em conjunto desperta resultados maravilhosos, não tenho dúvidas disso. Eu subscrevo, eu acho que é um contexto muito específico do futebol, não é por nada, mas é verdade, não, quem conhece por dentro é completamente diferente. Ora bem, o João Gomes falou aqui da questão da diferença do mental coach e do psicólogo, o Pedro Seabra já abordou há pouco, mas mais pelo aspecto, se não achas que os jogadores aceitam melhor o mental coach, porque a palavra psicóloga tem um peso muito específico, não é? Mas eu acho que no fundo, como tu dizias, complementam-se. E eu conheço, por exemplo, um psicólogo que recentemente encaminhou o jogador com que trabalhava para um mental coach, precisamente porque achou que era um trabalho diverso daquele do que ele estava a realizar. Sim. Olha, concordo, lá está, tem a ver com crença, é uma crença, e eu próprio, há 3, 4 anos atrás, aliás, posso dizer, quando deixei de jogar futebol, tinha-me feito muito bem e trabalhar como psicólogo. Mas eu lembro perfeitamente de dizer, na altura, psicólogo, mas eu não estou maluco, eu só estou triste por ter deixado de jogar. Sim, mas estou triste, isso não é um estado normal de uma pessoa, não é estar triste, então eu se calhar precisava de ajuda para sair daquele estado de tristeza, não é? E ressignificar e ajudar-me a trabalhar isso. Concordo, acho que a palavra psicólogo... Há o peso da palavra, não é? Mas também de salientar, são trabalhos, na minha opinião, diferentes, apesar de hoje haver muitos psicólogos que também são coaches, haver coaches que depois, mais tarde, até que quiseram tirar o curso de psicologia também, são trabalhos diferentes, mas entendo que o atleta, ao procurar, talvez possa ter mais, neste momento, preferência por um coach, basicamente. E alguém que foi jogador de futebol, eu acho que ajuda muito e faz muita diferença. Muito bem, vamos entrar agora na questão do Covid-19 e há muito para dizer. Eu vou-te colocar a questão que ontem um atleta profissional de alto nível me colocou, da seleção, habituado a estar nas seleções e ao mais alto nível, Champions, etc., que está a viver uma situação particular. Ele está em quarentena social, imposta, o futebol parou, mas está sozinho. Portanto, e ele acha que ao fim de uma semana já está a sofrer ali um bocado com a solidão, um bocado de ansiedade, um bocado de depressão, e ele a perguntar-me a mim, eu disse, olha, a pessoa certa para perguntar isso, eu vou estar com ele amanhã em direto, como é que ultrapassa isto, porque depois há o lado da vergonha de dizer que se sente sozinho e que está um bocado deprimido, etc. Portanto, este contexto do coronavírus e do isolamento trouxe aqui muitas nuances e muitos desafios para um atleta profissional, por exemplo, estrangeiro, num país que não é o dele, ultrapassar.
Sim. Olha, tenho vários atletas nessa situação. Vários atletas que, pelos países onde jogam, não puderam regressar a casa, estão sozinhos. E é obviamente uma nova situação, um contexto novo. E uma das dicas mais preciosas que eu posso dar neste momento em relação a isso é que é importante que, mesmo eu estando em casa, e era um modelo que eu podia agora desenvolver aqui, mas não há tempo para o fazer, mas é importante que eu, enquanto estou em casa, não me esqueça de uma coisa. É que a minha identidade, ela não pode mudar se eu estou no estádio ou em casa. A minha identidade é a mesma. E eu continuo a ser um atleta de alta competição. Então, uma das melhores dicas para superar esse estado de ansiedade e às vezes de não conseguir lidar com um conjunto de coisas, aliás, vou dar 2, 3 dicas. A primeira é continuar a levar o meu dia como se eu tivesse jogo no domingo a seguir. Isto é, eu preciso continuar a acordar cedo. Eu preciso continuar a escovar os dentes e a tomar um pequeno almoço a horas decentes. Eu preciso fazer o meu primeiro treino matinal com a mesma intensidade que eu faço no meu dia-a-dia. Eu preciso de fazer o meu treino de recuperação, como muitos deles fazem, atletas de alta competição fazem. Eu preciso de almoçar. Eu preciso de dormir a sesta, no dia, como é habitual também eles fazerem. Talvez aqui, e como há este momento em que depois esse seria o momento mais social e não está a existir, talvez seja uma excelente oportunidade para eu experimentar, por exemplo, é uma dica que eu dou, algo relacionado com o yoga e com a meditação. Portanto, depois da minha sesta, dedicar-me a isso, a ler, a estudar, a contratar alguma pessoa. Eu, na minha equipa, tenho uma pessoa que neste momento está com os jogadores a fazer aulas de yoga. Pedro, portanto, como diz aqui o Ruben Castanheira, ele pergunta-te como é que se pode fazer desenvolvimento pessoal do jogador nesta paragem forçada. É exatamente assim, ler coisas novas, Sim, novas ferramentas, não é? é uma grande oportunidade, porque se neste momento eu tenho que estar em casa, se eu tenho que estar em casa, Exatamente. lá está, olhando para a minha identidade de alta competição, eu tenho esta premissa, Remo. O nosso crescimento, ele cresce na medida do nosso conhecimento. Eu vou repetir outra vez. O nosso crescimento, ele cresce na medida do nosso conhecimento. Eu só consigo mudar aquilo que eu sou capaz de conhecer. Só a partir do momento que eu conheço algo, é que eu posso mudar algo. Então, agora que eu estou em casa e tenho mais tempo, é uma excelente oportunidade para eu ganhar um novo nível de conhecimento. E os jogadores da NBA fazem yoga. Porquê é que um jogador de futebol não pode fazer? Ou não deve fazer? Então, dogma, não é? Sim, eu vou continuar aqui com a rotina de alguma forma diária, que é aproveitar para fazer algum tipo de trabalho de yoga, algum tipo de trabalho de meditação, para que depois é hora de jantar. É hora de jantar. E no momento que eu estou a jantar. E no final do jantar é o momento de ir ver um Netflix ou um filme, ou coisa que eles habitualmente fazem, ou ligar à família. E de momento para o outro, Remo, o dia passou. Exatamente. Qual é que é o grande desafio neste momento? O grande desafio é que os atletas vão para casa, ligam a televisão e veem mais 7 a 8 horas de televisão do que o que viam antes. Treinam 3 ou 4 vezes menos. Falam e a ansiedade com a coisa do coronavírus, o medo de apanhar a doença, quer dizer, isto é... Isso dispara, porquê? Porque a minha produtividade enquanto ser humano, ela está ligada ao foco. E o foco está diretamente ligado ao quê? À distração. Então, se eu estou em casa e se mantenho a minha rotina, acordo cedo, como, treino, durmo, volto a treinar, como, de um momento para o outro, o dia já passou. Eu, a semana passada, o que é que eu fiz? Para compreender o que eles estão a passar, foi exatamente isso que eu fiz. Eu acordei um dia de manhã, às 7 da manhã, e disse, eu hoje sou jogador de futebol. Então fiz isso. Eu acordei, treinei, comi, dormi, treinei, comi, e quando chegou ao final do dia, o que é que estava a acontecer? Eu já não tinha tempo para pensar em ansiedade nenhuma. Mas uma coisa também eu fiz, não liguei televisões, qualquer pessoa que me venha falar do Covid, eu não quero ouvir, porque eu tenho que filtrar. Claro. Eu tenho que filtrar o que está aqui a entrar. E se eu sou atleta de alta competição, eu tenho que continuar a pensar como um atleta de alta competição. O contexto não pode mudar a minha identidade. E isso é uma das coisas que eu estou a trabalhar com eles esta semana. É exatamente isso. Pedro, aqui uma pergunta que me parece interessantíssima do Pedro Adens, José Pedro Marques, meu amigo também da Póvoa de Varzim, um apaixonado, que diz como é que vai ser, depois deste afastamento da competição, a reintegração competitiva no contexto emocional e mental. É um desafio também, é muito interessante esta questão, não é? Sim. Vou dar aqui então mais um bónus em relação a isso. Olha, eu vou partilhar uma história, ok? Vou partilhar uma história. Isso pode ser encontrado no livro As Leis de Sucesso. Partilho também aqui, podem encontrar essa história lá. Foi feita uma experiência com pessoas que queriam tocar piano. E essas pessoas que queriam tocar piano, aquilo que fizeram foi, não lhes deram um piano, mas ensinaram-lhes a tocar piano. E a única coisa que as pessoas faziam era fechar os olhos e visualizarem-se a tocar piano.
E fizeram isto durante 30 dias. Né? Quando foram tocar piano pela primeira vez, praticamente todos tocaram uma música do princípio ao fim. Isto é, não foi preciso ter um piano à frente para o cérebro aprender a tocar. Isto é brutal. Mais uma experiência para partilhar e para responder essa questão. Foi feita uma experiência com atletas que correm os 100 metros. E eles visualizavam a partida, a corrida e a chegada. E colocaram elétrodos e sensores em todo o corpo. Em todo o corpo. E de um momento para o outro, há o estouro da partida, aquele tiro inicial. E as pessoas, de olhos fechados, ouvem o estouro e visualizam completamente a prova. Sabes o que é que aconteceu quando foram medir os estímulos musculares? Quando havia a partida, os músculos que tinham maior atividade eram os músculos que fazem esse tipo de movimento. Durante a corrida, igual. E na chegada, eram exatamente os músculos da frente, os quadríceps, que eram ativados. E eles não eram ativados na mesma intensidade, mas eram os mesmos que eram ativados. Isto é, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, eu sei que não é sessão perfeita, o ideal é estar a treinar no campo, mas um atleta em casa, quando fecha os olhos e começa a imaginar-se a jogar, há muita coisa que está a acontecer no corpo dele que permite manter a memória. E isto vai ajudar os atletas, quando voltarem ao campo, a poderem manter determinados estímulos e a não parecer tão estranho determinados movimentos. Ok? Esta é uma pequena dica que eu posso dar aos atletas. A segunda dica, e eu sei que aqui já me vão mandar algumas postas de pescada, porque eles têm essas condições. Eu tenho um atleta que no momento que percebeu que ia ficar de quarentena 3 semanas ou 4, a primeira coisa que ele fez foi, durante 1 hora, procurar casas ou hotéis que tivessem campo de futebol. E, nesse mesmo dia, pegou nas coisas dele e meteu-se de quarentena. Ele, neste momento, está a treinar no campo com relva. Ok? Eu sei que nem toda a gente pode fazer isso, mas há outros que poderiam e não fizeram. Ok? É um exemplo de ser proativo, não é? Eu tenho perguntado a alguns atletas se eles estão a fazer treino com a namorada, se estão a fazer o treino do YouTube, ou se estão a fazer o treino para daqui a 3 semanas jogarem Primeira Liga. Isso é muito importante, não é? Porque eu ainda hoje fiz um post sobre isso, que é os campeonatos, Ramo, é muito interessante isto, os campeonatos este ano, eles vão ser decididos por aquilo que os atletas estão a fazer em casa, em grande parte. E a equipa que fisicamente estiver melhor daqui a 3 ou 4, 5 semanas ou 7, vai ganhar o campeonato. É verdade. E essa situação está a depender do que cada um está a fazer agora. Da hora que acorda, do que treina, do que come. Ok? Por isso é que o mindset de alto rendimento ele tem que se manter mesmo em casa, fechado. E são esses que depois conseguem fazer a diferença. Um abraço aqui para o Mr. Fernando Pereira também, que também está a trabalhar no Campeonato de Portugal, grande partilha de conhecimento, top de alguém que tem muita experiência, sem dúvida, e agradecer mais uma vez ao Pedro por estar connosco. O Mr. João Rosas diz que as dicas dadas pelo PCABRA para combater o isolamento em serviço público se aplica a todos nós, e é verdade, sem dúvida, todos estamos a passar pelo mesmo. E agora aqui uma questão mais técnica, Pedro. Ricardo Rocha pergunta-te qual a importância dos vision boards para os atletas. Olha, esta pergunta é interessante porque o Ricardo já executou alguns vision boards para os atletas com quem eu trabalho. Antes de mais, se calhar, explicar o que é um vision board. Um vision board, há pouco tempo, eu posso partilhar isto porque foi público, acho que estou à vontade. O Trincão saiu uma notícia no jornal que dizia: sessão de coaching aguçou o apetite de Trincão. Então, a primeira sessão que eu tive com o Trincão no hotel em Braga foi perguntar de onde é que ele queria jogar. E o Trincão respondeu-me: eu quero jogar no Barcelona. Então, a primeira coisa que fizemos foi incentivá-lo a ele comprar a camisola do Barcelona, vestir a camisola do Barcelona, tirar uma foto, colocar o maior possível e colocar em frente à cama dele. Eu não sei, nem me interessa, ok? Nem me interessa, porque eu não ando atrás dos jogadores. A notícia depois saiu, portanto, alguma coisa deve ter feito isso. Na altura até foi o pai que partilhou com um treinador. Um vision board é algo que eu posso acordar todos os dias de manhã e tenho lá desenhado tudo aquilo que eu quero conquistar. E quando eu olho para aquele vision board, eu simplesmente consigo criar emoção dentro de mim para conseguir sair da cama e lutar por aquilo que está ali que eu quero conquistar. Então a importância, na minha opinião, do vision board é brutal, porque é uma representação daquilo que eu quero conquistar, é como dar uma ordem ao meu cérebro de é para ali que eu quero ir. E quando o meu cérebro começa a perceber para onde é que eu quero ir, durante o dia há várias distrações. Quando o vision board aparece, não dá para ir para ali. Porque o meu vision board é muito claro para mim. Então, essa é a importância dele. Há muito mais coisas a acontecer a nível cerebral por causa do vision board, que não há tempo para falar aqui, mas
Obrigado, Ricardo, e já agora parabéns pelo teu trabalho, porque são brutais os teus. Bem, um abraço para o Ricardo Rocha também. Pedro, estamos muito perto do fim. Pedir-te de uma forma sucinta, como puderes, mas tens todo o tempo do mundo e eu agradeço mais uma vez. Que dicas é que podes deixar a quem nos está a ouvir? Felizmente são muitos, para ultrapassar este momento, nomeadamente aos atletas, aos treinadores, que têm, digamos, lutado muito contra este momento e tentado fazer o possível para se manter ativos. Sim, olha, vou dar então 3 dicas. Eu costumo dar 3 dicas e uma bónus. Não sei se vai sair 2 bónus ou 3 ou nenhuma, vamos ver. Mas pelo menos 3 dicas eu vou dar. Olha, a primeira é esta: não percas de vista aquilo que tu queres. Não é por estares em casa que tu estás condicionado e limitado a tudo. Não, tu continuas em casa e continuas a ter à tua disposição imensas coisas para fazer. Então, mantém uma coisa: quando acordares de manhã, não tens vision board, se calhar ainda não tens, mas basicamente faz uma coisa: fecha os olhos e visualiza como é que tu queres estar daqui a 6 semanas, esperemos nós, ou 4, quando isto passar. Como é que tu queres estar? Não percas de vista isso. O que é que tu queres ter daqui a 6 semanas? Como é que tu queres estar? Essa é a primeira dica que eu te quero dar. Não percas o foco disso. A segunda coisa é esta: para haver produtividade não pode haver distração. Eu vou repetir isto: para haver produtividade e para haver resultados e para haver foco naquilo que tu queres, não pode haver distração. Então, eu não sei o que é que tens de fazer. Eu tive um atleta que encaixou a televisão e meteu a televisão numa arrecadação. Isto, se calhar, é de alguém que quer, verdadeiramente. Eu não sei se é preciso tu pegares no telefone e especificares quais são as horas que tu podes ir ao telefone, como tem atletas que fazem. Vão ao telefone às 7 da tarde e às 11 da noite, por exemplo. Mas, se tu estás em casa, o estar em casa é a maior fonte de distração possível. É pessoas, é televisões, é redes sociais, é comida, é as distrações todas, é jogos de computador. As distrações estão todas em casa. Ok? Então, se tu queres ser produtivo nestas semanas, arruma com isso. Arruma com isto. Esta é a segunda ideia que eu te posso dar. Se tu queres ser produtivo, tira as distrações, porque produtividade é igual a foco. E foco é distração. Tira as distrações. A terceira coisa que eu te posso dar enquanto atleta é esta: treina como se fosse jogar domingo. Treina como se fosse jogar domingo. Eu sei que não há jogo domingo, mas tu não estás a tua carreira não é para agora, para uma semana a seguir, não é para 2 dias, nem é sequer para 3 meses. Eu, quando estou a trabalhar com os atletas e começamos a trabalhar às vezes aos 20 anos, nós estamos a trabalhar 17, 18, 20 anos de carreira. Eu não estou a trabalhar com um atleta para ele fazer um bom jogo no dia a seguir. Portanto, treina hoje como tu queres, o que tu queres receber daqui a 5, 10, 15 anos. Treina hoje de acordo com aquilo que tu queres receber. Se tu queres ser o melhor do mundo, tu precisas treinar como o melhor do mundo. Aliás, não, precisas treinar 2 vezes como o melhor do mundo. Nós temos que dar sempre mais, temos que dar o dobro daquilo que queremos receber. Então, esta história de... Tem um jogador no outro dia que se veio para mim, então já fiz o meu treininho, fiz 20 minutinhos de bicicleta, uns abdominaizinhos, tomei um banho. Estamos a falar de um jogador que joga a um nível altíssimo na Europa, da Liga dos Campeões. O quê? E esta é a dica, Remo. A vida não é sobre intensidade. A vida é sobre consistência. Não interessa amanhã, agora, depois de alguém ouvir isto, partir tudo em casa e fazer 3 treinos. Ok? Não é isso que interessa. O que interessa é sermos consistentes. Então a ideia é poder dar o meu melhor todos os dias. Isso é que vai fazer a diferença. São os ganhos marginais e a acumulação diária. E muitas das vezes eu trabalho isto com um atleta, isto é imperativo. Eu não estou a trabalhar com um atleta, às vezes, para o próximo contrato. Eu estou a trabalhar para 20 anos. Eu estou a trabalhar a identidade dele, as crenças dele para 20 anos. Então, eu não me interessa se ele está a trabalhar hoje bem, amanhã mal, ou depois, e se joga... Eu nem quero saber se ele joga bem ou não, muitas das vezes. Não quero saber. Porque o que eu quero perceber é se ele está a deitar naquele dia e se deu o seu melhor. E se está disposto no dia a seguir a acordar e a dar novamente o seu melhor. Porque esta acumulação diária é isto que vai fazer com que ele a 5, 6, 7 anos esteja a um nível tão alto, que é muito difícil lá chegar. Muito difícil algum colega dele acompanhá-lo. Só que o trabalho vem de trás. O Ronaldo fala muito sobre isto. Todo o sucesso que eu estou a ter agora começou há muitos anos atrás. Então, esta acumulação diária, na minha opinião, é a terceira dica que eu te quero dar, que é mais importante treinares talvez 7 dias a 90% do que um dia a 100, outro dia a 200 e os outros dias a 30. Okay? Isto não é só dica para coronavírus, para tempo de coronavírus, é para sempre. É para sempre. O bónus que eu te quero dar é: aproveita esta oportunidade para aprender. Uma das piores coisas que pode acontecer é nós, enquanto seres humanos, acharmos que já sabemos tudo.
E eu noto isso nos atletas com quem eu trabalho. Geralmente aqueles que estão a um nível melhor são aqueles que continuam a querer saber mais e a aprender mais e abertos a novo conhecimento, a novas estratégias, novas coisas. Basicamente aquilo que acontece quando nós aprendemos, nós crescemos, nós expandimos. Se eu percebo mais de pessoas, eu lido melhor com pessoas. Se eu percebo mais de treino, eu treino melhor. Se eu percebo mais de banca ou de situação financeira, eu ganho mais dinheiro. Isto é óbvio, é tão óbvio que eu não percebo como é que há pessoas que me dedicam parte do seu dia a estudar. Não é só fazer, é fazer, estudar. Fazer, estudar. Então, muitas das vezes eu posso estar a fazer algum tipo de trabalho físico que bastava 10 minutos de estudo para perceber que eu posso fazer aquele exercício melhor. Porque não é só sobre fazer. É quando faço, como faço, com que intensidade faço. Por isso é que há tantas variáveis nisto tudo que só, muitas das vezes, através de um trabalho de coaching é possível explorar isto tudo. E estas eram as 4 dicas que eu queria dar, uma já de bónus. Pedro, para fecharmos, como é que te podem encontrar a Sports Mental Academy? Como é que te podem encontrar nas redes sociais? Como é que te podem procurar? Os atletas, os treinadores? Como é que podem... Olha, antes de mais, dizer que o Pedro já não é só o Pedro. No que diz respeito ao trabalho que estou a fazer, já não é o Pedro. O Pedro começou sozinho, né? Comecei sozinho há 5 anos atrás, mas há uma coisa que nós não conseguimos multiplicar, que é o tempo. Portanto, é um recurso que é esgotável, e chegou um momento em que eram muitos jogadores e eu construí a minha equipa. Tenho coaches desportivos a trabalhar comigo, tenho também... professores de yoga, professores de meditação, hipnoterapeutas, porque sentimos que em cada momento essas coisas são necessárias e damos um suporte muito grande ao atleta, não só em coaching puro, ok? A forma melhor de nos encontrarmos, olha, eu sei que hoje em dia basicamente todos têm Instagram, portanto, basta irem à minha página e mandarem-me uma mensagem. Essa é a forma mais informal, eu respondo e a partir de lá nós podemos conversar. Outra forma também através do site, sportsmindacademy.com, é onde tem lá os serviços, onde estão lá também alguns testemunhos dos nossos jogadores. Também temos a página de Instagram da Sports Mind Academy, onde estão lá também muitos posts que podem ajudar e onde fazemos alguns posts e histórias para vos ajudar. E basicamente são essas as 3 formas de nos contactarem para podermos trabalhar, caso assim queiram. Pedro, obrigado por esta hora de serviço público. É um prazer, sabes que tenho grande amizade e carinho por ti. Fiquei muito contente pelo caminho que tu seguiste. Ainda vivi contigo a parte final da tua carreira, falamos muito sobre isso e, portanto, revivi muitas das coisas que contaste aqui no início e fico muito feliz pelo caminho que tomaste. Sei muito bem o impacto que estás a ter nos profissionais, eles contam, muitos deles são meus amigos também, e, portanto, fiquei muito feliz com a tua disponibilidade e, obviamente, avisar quem nos seguiu, agradecer a quem nos seguiu, avisar a quem não nos seguiu que isto vai ficar disponível na nossa página, vai ser partilhado também em várias páginas e, portanto, vão poder ouvir tudo o que o Pedro nos ensinou durante esta hora e 10. Mais à frente, se assim o entenderem. Grande abraço, Pedro. Obrigado. Raymond, deixa-me dizer então também, agradeço, foi um prazer estar aqui a falar de algo que eu tanto gosto e que hoje em dia a minha vida profissional passa apenas e só por isto. E quando me convidaste, a intenção principal foi realmente acrescentar aqui alguma coisa a estes atletas que estão em casa para poderem passar por esta fase de uma melhor forma e dar-lhes também a conhecer um bocadinho este tipo de trabalho, porque muitas das vezes o que acontece é que os atletas também não têm este tipo de trabalho porque nem sequer conhecem, nem sequer sabem que existem. E às vezes agora está a chegar a partir de um colega de equipa ou através, às vezes, de um familiar, mas a ideia também é passar, e agradeço a ti por teres feito isso, porque é um trabalho que simplesmente nos ajuda a tornarmos melhores, que nos ajuda a desenvolvermos como atletas, e o facto de dar essa oportunidade, neste caso a mim, para passar este tipo de conteúdo, acho que é de louvar da tua parte, portanto agradeço-te e obrigado mais uma vez, devemos estar mais vezes juntos, de certeza. Sem dúvida. Obrigado, Pedro, obrigado a todos que estiveram connosco. Logo à noite às 22 horas temos um novo direto, até lá, forte abraço. Obrigado.